Aperte o cinto que agora você está de carona. De motorista, Alexandre Concato. Temos aqui de carona a composição inicial do programa. O primeiro programa foi composto por Alexandre Concato, Hernani 3 e Giovanni Zancanella. Mas mudou o mecânico, agora é o Marcos Perger. Vamos lembrar do nosso amigo patrocinador, Sarandi Placas, placas feitas na hora, placa com excelente qualidade, inclusive com fabricação de placa preta. Então lembre sempre de Sarandi Placas. Vamos dar uma passadinha no nosso GPS porque hoje temos uns assuntos muito interessantes. Por que que o Gol saiu de linha? Hoje eu descobri por que que o Gol saiu de linha e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial que está tomando conta de jeitos que vocês não imaginam. Fomos para o encontro de Palmeiras das Missões e vamos contar como foi, entre outros assuntos. Então, uma dica automotiva para você que está dirigindo: não mude de rádio, continue na sintonia e preste atenção no trânsito. Boa noite, Giovanni, seja muito bem-vindo de carona com o Automóvel Clube Sarandi. Boa noite, Alexandre, boa noite ao Hernani, boa noite ao Marcos, que nos auxilia aqui na mesa de áudio. Boa noite especial ao pessoal que nos acompanha pela Rádio Sarandi e boa noite especial também a quem nos acompanha pelo Facebook. É isso aí, boa noite também, Hernani, seja muito bem-vindo. Boa noite, Concato, Giovanni, o Marcos, né? Prazer novamente estar nos microfones da Sarandi aí, levando mais um programa de carona com o Automóvel Clube Sarandi a todos os ouvintes da emissora, para quem nos acompanha nas redes sociais também, né? O pessoal que está sempre nos acompanhando aí. Você colocou, Concato, aí, ó, negócio de segurança, de trânsito, né? Eu vim pela 404, estava comentando com o Giovanni aí na entrada da emissora, que hoje tá complicado o trânsito lá. Tá complicado lá? Tá bastante complicado aí, o pessoal toma muita atenção aí que tá complicadíssimo o trânsito na 404 hoje, né? Inclusive, no último programa a gente comentou amplamente sobre isso. Amplamente sobre isso, né? Tem um veículo quebrado na pista, mas não só por isso, também tá bastante movimentada hoje, o pessoal que redobre a atenção, né? Que o que nós menos queremos aqui é ouvir outra notícia de algum acidente e uma coisa mais grave aí, alguma vítima, né? Mas então, com certeza. Vamos com cautela aí que devagar você vai ao longe, né? Exatamente. Isso aí. E nos bastidores aqui, em off, nós estávamos falando sobre rodas e quero só comentar que dessa vez os cartazes aqui, dos fundos aqui do nosso programa, para quem está acompanhando pelo Facebook, pode conferir que os cartazes é para as rodas dessa vez. Algumas estava no catálogo acessórios das concessionárias da Salvipa e da Martini Veículos de suas épocas. E só para fazer um breve comentário, que parece que antigamente esse tipo de acessório, ele parece que você comprava o carro e não sei se pela falta de opção na época para personalizar os carros, para deixar com a cara do seu dono, eles incrementavam com acessórios. E hoje tu vê que se alguém comprar um carro zero e modificar as rodas, parece que perde o valor. Antigamente agregava valor. Até eu vi, teve um conhecido meu que comprou um Corolla novo e colocou rodas esportivas maiores, e quando ele foi vender, o garagista falou assim: olha, se tu tiver as rodas originais, eu até recebo teu carro, senão não posso receber, que depois eu não vendo. Por causa das rodas grandes, né? Muda o aro da roda, eu acho que acaba... Depende o ano do veículo, né? Porque o pessoal tem o costume de substituir a roda por um aro um pouco maior do que o original, né? Claro que antigamente vinha num Santana roda aro 13 de ferro. Isso. E agora vem num Corolla aro 17, liga leve e roda bonita. Então, de repente, tem essa questão. Pode ver que as rodas aqui desses catálogos que eu trouxe são rodas bonitas, mas nenhuma delas é grande. Não, justamente, é o que eu te digo, mas o que se fazia antigamente, tu ia na concessionária, era aro 13, substituía por um aro 14 no máximo, né? Não aumentava
tanto a proporção da roda. Sim. Hoje aumenta bem mais a proporção, Claro. né? Sim, e ó, um detalhe, Giovanni, olha você aí, ó, tá moderninho esse cartaz aí. Eu achei que vinha com roda gaúcha, escuro, né, bino, né? Na verdade, ali tá- carros dos anos não, 90, tá né? bom isso, tá bom, porque É que nós estávamos só- falando rodas gaúchas. A É que famosa esses roda cartazes gaúcha, eu- né, Giovanni? Famosa roda Eu que busquei esses cartazes na concessionária, então não tinha como eu buscar cartazes mais velho Não, que isso. claro, claro. Não, tu podia ter buscado hoje detalhes. Será que o Fábio tinha algum enfiado na na gaveta dele eu lá? capaz É, de devia ter, ter, devia ter. Tá certo. Mas A então, famosa Cruz de Malta, que era Cruz procurada. de Malta, É. Cruz de Malta e tinha outra, a dos super a Gaúcha, esportivos. Cruz de Malta e... Krieger. Ai, não. Essa É. eu não me recordo. É, também. Muito procurado. Viu, Mas Alexandre, me dá uma permissão aqui, nós vamos ter que anunciar aqui para os nossos ouvintes e para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Hoje o Garage Hamburgueria vai ter no dia 25 de março agora, vai ter uma grande festa no Clube Comercial. E o Fernando, que é nosso ouvinte assíduo e é nosso amigo aí, companheiro, Futuro amigo, patrocinador do futuro programa. patrocinador Diga-se de do passagem. Então vai ter o Jaques Maciel, que é o vocalista da Rosa Tatuada, nesse grande evento que ele está promovendo aí no Clube Comercial. 7 anos, festa de 7 anos do Garagem Hamburgueria. E hoje vai ter, para quem quiser participar, nós vamos estar sorteando 2 ingressos aqui para fazer a retirada lá no Garagem Hamburgueria. Então, o cara ganha aqui o ingresso pela Rádio Sarandi e vai lá retirar Olha seu só, ingresso. né? 2 Grande- ingressos. Grande promoção aí do Garagem Hamburgueria. do Fernando da Garagem Hamburgueria aí, ó, trazendo um baita show pra E um pra- baita pra Sarandi, vocalista, né? Um baita vocalista. Do Rosa Tatuada, pra quem curte banda gaúcha aí e dos anos 80, 90, tá, ó, até anos 2000 aí. Vai ser uma grande festa. Uma isso aí. grande festa aí, patrocinada pelo Garagem Hamburgueria, festa dos 7 anos no Clube Comercial, dia 25 de março. Então aproveite, quem quiser ganhar um ingresso aí, participe aqui do programa, que depois sortearemos. É isso aí. Lembrando que o Daniel Giovannini e o Jefferson Barbosa estão acompanhando o programa pelo Facebook. Só para comentar ali de quem está escrevendo. Mande perguntas ali que, na medida do possível, vamos comentando sobre o assunto. E o primeiro assunto do nosso programa é sobre por que o Gol saiu de linha. Na verdade, antes dessas notícias vazarem, eu pensei que fosse por ter cumprido o ciclo normal, de que o carro ele é lançado, ele tem algumas atualizações e ao longo da sua vida ele é descontinuado. Mas o Gol, ele nunca deixou de ter vendas expressivas. O Gol, tanto é que nos últimos 3 meses, ele figurou entre os 3 carros mais vendidos do país. E acabou tendo que sair de linha por decisão da Volkswagen da Alemanha. Por quê? O Gol precisaria de 2 acessórios, que era o controle eletrônico de estabilidade e o controle eletrônico de tração. E a Volkswagen da Alemanha não aprovou o pedido da Volkswagen do Brasil para que sejam implantados esses equipamentos de segurança. Devido à data do projeto, eles já estão focando em carros mais modernos, SUVs, como a gente sempre vem comentando no programa. Mas antes que vocês comentem ali no Facebook, mas a Saveiro já tem esses controles eletrônicos de estabilidade e tração. Não era muito mais fácil só pegar e colocar da Saveiro no Gol? Mas é que a Saveiro é derivada do Gol, né? Não é Exato. que o Gol é derivado da Saveiro. Exatamente. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Seria o mesmo projeto, né? É o mesmo Sim. projeto, mas a Volkswagen do Brasil solicitou para a Volkswagen da Alemanha incluir esses acessórios na Saveiro há mais tempo Sim. do que no Gol. Já faz alguns anos que a Saveiro dispõe esses equipamentos. Então, na época, a Volkswagen da Alemanha aprovou. Mas agora foi reprovado. Então, a Volkswagen do Brasil teve que tirar o Gol de linha, mesmo tendo vendas expressivas. E o Polo, obviamente, não vende como um Gol.
E daqui a, sei lá, 5, 10 anos a gente vai estar falando que a Volkswagen errou. Mas Concato, tem coisas que aconteceu dessas montadoras dos anos 80, 90, 2000 que até hoje nós não entendemos, né? E eles não deram uma explicação. Exatamente. Uma explicação. Também não tem nada que explicar, né? Mas o consumidor, ou aquele cara fiel à marca, né? Eu acho que Merecia uma explicação, mas uma explicação meia, né? Que fosse coerente, né? Não acontece isso. Não ia ter um alto custo, né? Não é exclusivo da Volkswagen. Não, também lógico que não vamos... Todas as marcas, não né? Não vamos queimar dos nossos amigos da Salvipa que vendem Volkswagen, mas não tem nada que ver, né? Não tem nada que ver. É... Tem as outras marcas também que não dá para entender certas coisas. Mas isso veio lá de cima. Isso não foi a Salvipa que determinou, né? Foi a Volkswagen da Alemanha. Não, eu tô falando da marca. E quem representa a marca geralmente leva essa culpa. Então... Mas aí até eu quero trazer algumas datas que esse tipo de coisa também aconteceu. Não sei se vocês lembram, em 2009... Claro, foi ontem. Deixa eu continuar. Em 2009, a Volkswagen do Brasil tinha feito um desenho pro Voyage, mas um desenho bonito pro Voyage. A Volkswagen da Alemanha reprovou. Falou assim, não, desse jeito vai tirar as vendas do Polo. Tiveram que deixar o Voyage um pouco mais careta para ser lançado, com a traseira um pouquinho mais comportada, para não tirar as vendas do Polo. Então, pode ver que eles já tinham uma cisma com o Voyage. Vamos voltar um pouco mais lá para, não sei, 94, 95, que em vez de trazer o Voyage bolinha, optaram pelo Polo Classic. Pelo Polo Classic que vinha da Argentina. Certo. Muitos dizem que foi um erro. Que na época eles não queriam, não sei se teve uma disputa de ego na época, mas enfim, você vê muito mais Paraty do que Polo Classic. Um exemplo, né? Não tem nada a ver um carro com o outro, mas pessoas que viram os protótipos do Voyage bola dizem que teria feito muito mais sucesso do que o Polo Classic. Eu não sei, tem pouco Polo Classic rodando por aí, né? Eu não lembro de ter visto algum, mas... E ainda mais tinha disputa interna com o Córdoba. Certo. Com o Córdoba. Aqui também era, viu? Tu pegava o 1.0, ele ficava desejado. Tu pegava 1.6, 1.8, não era um carro ruim, viu? Sim, com a Seat, para quem agora que nós comentamos do Córdoba, a Seat é uma montadora espanhola que a Volkswagen adquiriu, né? Isso aí. Que é a Volkswagen. Então, a maioria da mecânica do Seat são mecânica Volkswagen, né? Certo. São mecânica Peças de lataria também. Motor... Oi? Peças de lataria também. De lataria. A carroceria basicamente é a mesma, né? Isso. Tinha o Giovanni conheceu um Ibiza em Rondinha, coisa mais linda, que era do seu falecido... É bonito mesmo. Falecido seu Ivaldino Signor, né? Com motorização 1.8, mas um carro lindíssimo. Lindíssimo, né? Que seria um Polo. Claro, e daí o que pegou a fama? Pegou a má fama daqueles motor 1.0 de 6 válvulas, né? Entendeu? Mas tu pega a motorização AP, neles é um baita caro, né? Um baita caro. Mas claro, né? O brasileiro é aquelas marcas tradicionais, né? Onde que se vende mais e tudo, mas também um baita carro. Bem menos comércio e tudo, mas também tem as suas vantagens também, pelo menos, né? Com certeza. Isso início dos anos 2000. É que né? o valor dele, começar o valor, né? O valor de mercado era bem menos do que ia comprar um Córdoba ou ia comprar um Polo. Tu comprava o Córdoba e não o Polo, porque era o mesmo veículo, porém Claro. marca... Claro. O valor, a diferença de valores era considerável. Considerável. Ó, o Luciano Zanetti aí, boa noite, galera. Obrigado pela audiência, Juliano. Luciano. Fiatoba, já fizemos o teu merchan aqui e já vamos botar aí para o pessoal que participar aqui, vamos
vamos sortear os 2 ingressos aí. Quem está apresentando o programa tem direito a participar do sorteio também? Não, daí não. Eu gostaria de ganhar. Boa noite, galera. É o Bidel. Meu amigo Bidel tá na escuta. Grande Bidel. A Juliana que tá mandando a Juliana que tá mandando a esposa. Então, obrigado pela audiência aí, Bidel. Grande abraço, meu amigo. Ó, o Rigo aí entrou. Boa noite, galera. Grande programa. É nós na escuta. Valeu, Rigo. Acompanham. O Rigo também. O Rigo ainda tem o Fusca, né? Tem o Fusca. Mas é isso aí, então, o Gol saiu de linha não por vontade da Volkswagen do Brasil, em sim da Volkswagen da Alemanha, que focou no projeto 246, que é um SUV que podem até futuramente chamar de Gol. Tomara que não. Sim. Mas corre o risco disso acontecer. Ó o Daniel aqui, ó. Opa, eu quero o ingresso, prometo que irei. Daniel, vai ter que só você prometer que dançar aí na frente do palco e agitar e cantar as músicas do cara. Pode ser? Pessoal, eu tenho um assunto bem interessante para tratar, um pouco polêmico para algumas pessoas. A Ford está registrando nos Estados Unidos um equipamento que vai ser implantado nos carros. Claro, estou falando dos Estados Unidos, não estou falando de Brasil, que o brasileiro vai dar um jeitinho de burlar, mas é um sisteminha anticaloteiro. Sim, mas a Ford não fabrica mais carro no Brasil, né? Mas o brasileiro que tiver esse carro e for caloteiro vai dar jeito de burlar. Bom. Na verdade, assim, esse equipamento, ele é para carros que possuem internet. Mas tu falou anti-caloteiro, mas mais caloteira que a Ford fez no Brasil, pessoal. Mais caloteira que deu aqui, sumiu do país, deixando revendas e revendas por essa do país. Exatamente. Aí. Nos anos 90, mandar aqueles caras argentinos para nós aí, mais caloteira que né? É anti-caloteiro. Eles vão se queimar. Os primeiros você pegam vão ser eles. Né? Não, é que a ideia é a seguinte: vai lá, o cara financia um carro. Sim. E, sei lá, decide não pagar as prestações. O carro possui conexão com a internet. A Ford vai lá, no primeiro mês que não pagou a internet, primeiro mês que não pagou a prestação do carro, vai lá e corta o ar-condicionado do carro. No segundo mês, vai lá e desativa os vidros elétricos. No terceiro mês, já não deixa tocar arranque. Mas eu não quero um carro desses aí. Eu estou sendo controlado pela fábrica? Sim, vai ter esse tipo de equipamento nos carros novos. Por isso que eu gosto de carro antigo. Com conexão com a internet. Também, né? Viu? O cara aqui... Ô, Ford! Ford americana. Escuta aqui que eu vou te falar, rapaz. Pro diretor, né? O cara que não vai querer pagar as prestações não vai comprar Ford. Claro, não. Mas, vai comprar outro carro, outra marca. Né? Bom pra eles. Bom pra eles. Mas tu acha que esse equipamento não vai estar junto de outras marcas também? Mas com certeza. Viu, mas tu sabe veja com as leis... Não, a Ford tá se dando tiro no pé em cima do tiro nos pés. Meu Deus do céu. Viu? Mas veja só como vai faltar leis... dedo. E vamos dizer, isso aí vem pro Brasil. Digamos que isso aí vem pro Brasil. Primeiro, os caloteiros não vão comprar Ford. Né? Mas se comprarem, cair no colo dele por Cara, existem leis no Brasil que podem ser burladas. Exato. Os caras vão dizer que estavam socorrendo a mãe e a sogra para levar no hospital. Eles vão tomar processo ainda no Brasil. Vão ter que dar o carro pro cara. Não traz para o Brasil, Ford. Não traz para o Brasil. Eles vão desativando as coisas gradativamente. Certo? Daí eles tiram potência do motor, depois eles não deixam mais usar assistência da direção. Tava levando a sogra, tava levando o cachorrinho pro médico, tava... Não adianta, cara. Tava levando a vizinha que tava dando a luz pra... Não adianta. Viu? Cara. Isso aí mas, assim, é um bem teu, cara. Escute. Mesmo estando atrasado. Escute, mas tem como piorar. Tem carros que são autônomos. E depois o quarto, quinto, sexto mês que tu não paga a prestação... O motorista desembarca. Tu vai pegar teu carro estacionado na rua e tu vai ver cadê o carro. Ele voltou pro pátio da financeira. Eles vão fazer o carro voltar pro pátio da financeira. Tem tudo. Cara, é só tu botar um localizador, né?
um localizador num lugar guardado do carro, né? E ir atrás, fazer busca daquele carro e, justamente e acabou. Não, a gente está brincando aqui, não é? Claro. Tem que pagar as prestações? Tem, Claro, claro, com certeza. Mas põe um localizador e vai em busca daquele carro e entra na justiça Mas e a acabou. ideia deles cara. é justamente isso. É. O que ele está falando? É direção autônoma? O que eles estão tentando diminuir? Ou a mão de obra humana. É só isso que eles estão tentando fazer. Sim. Porque Sim. daí eles não precisam mais As da jurídicas, pessoa... batalhas Sim, jurídicas. nada. tudo. Mas vamos criar mais. É. Sim, agora eles criam... Se trouxer para o Brasil... Vai dar Meu B.O. Deus do céu, perde a Vai dar fábrica. muito B.O. aí. Vou Viu? mandar um boa noite especial. Vende para os argentinos. Vou mandar um boa noite especial para o nosso amigo Paulo Matos, que está nos acompanhando pelo Facebook aqui. Então, boa noite aí, Paulo, o famoso Paulinho da Cotrizal. Tá. Ah, sim. Agora, Ó. Paulo. Agora que ele é o paleiro, né? Ele é o paleiro, é. É isso aí. E como estamos falando de inteligência artificial, eu vou fazer um comentário que desvia um pouco sobre o foco do automobilismo. Eles estão botando assim equipamentos, estão criando robôs e tem um que é Seja Meus Olhos. Isso são para pessoas que têm alguma fraqueza na visão ou até mesmo para pessoas cegas. Olha só que interessante. Esse robô ele sabe ler e ele fala com essa pessoa cega e ele agora aprendeu a ler imagens, não só fotos, como a tua casa. Ele aprende a ler o que está na tua casa. Por exemplo, Interessante. você é cego, mas quer tomar uma cervejinha, vamos dizer assim, e não sabe qual que é a da cerveja que está na geladeira. Você vai, abre a geladeira e pergunta, tem cerveja? Sim. Esse aparelho, ele vai ver a geladeira, vai te falar se tem, vai falar a marca e se bobear até quantos graus que tá a cerveja. Interessante, é uma coisa que dá mobilidade para uma Sim. pessoa que precisa. Como a tecnologia veio em favor dessas pessoas com deficiência, né? Com alguma certeza. deficiência. Eu Que nem achei tu incrível falou, esse tipo de coisa. deficiência visual ali, né? Isso. Tem muito deficiência auditiva também, que a tecnologia, olha, trouxe uma qualidade de vida para essas pessoas, né? Para os cadeirantes também, Sim, com né? Com certeza, essas cadeiras motorizadas aí. isso Antes tinha que estar sempre um acompanhante empurrando aquela cadeira, ou o próprio, né? E olha só agora, força, né? né, Olha só agora. Que maravilha isso aí, que maravilha. Mas Olha, eu me surpreendi, te confesso que eu me surpreendi com esse tipo de coisa. Sim. Porque hoje em dia, até eu tava com umas peças lá em casa e eu queria vender. E eu não sabia de que carro que era aquela bendita lanterna que eu tinha em casa. E até que um amigo meu falou, mas por que não pergunta pro Google? Eu falei, sim, vou escrever que lanterna que é vermelha. Não, ele falou, tira uma foto e larga no Google, que ele vai te falar de que carro que é. Tirei a foto de um pedaço da lanterna, Seat Córdoba. Eu cordo. Por isso tu colocou Calcule se tem pouca peça em casa até de Córdoba, né? Tem. Próximo cara vai ser Córdoba. Não duvido nada. Compadre Prefiro Milton, nossa, Ibiza, só para comentar. Compadre Milton, seguidor, está nos assistindo. Boa noite, pessoal, bom programa. Obrigado, Milton, tá nos escutando lá no Araçá Santo Antônio, né, Milton? Milton, vou aproveitar já que eu falei onde tu tá nos ouvindo aí, mandar um abraço pro seu Euclides Finato e a esposa dele, né? Grande abraço, me encontraram essa semana no mercado lá e disseram que estão sempre na escuta e gostam do papo aqui que nós batemos, das dicas e às vezes até riem um pouco aí. Grande abraço, Euclides e a esposa. Grande abraço né? Pais dos meus amigos, o Regi e o Ronaldo, e mais o Rogério. Né? Grande abraço, obrigado, Euclides e a esposa pela audiência e o pessoal lá também, todos da comunidade, da comunidade lá, que é grande audiência lá, a família Finato lá, que está também grande audiência. Sempre na audiência lá. Mas já que o Milton dá um abraço para eles lá. Estão mandando abraço pro pessoal que acompanha o programa.
Quero lembrar do Mendes Alto. O pessoal sempre acompanha o programa de carona com o Automóvel Clube. O pessoal sai da lavoura, já liga o rádio na Rádio Sarandi, já acompanha, de carona, tá bem informado. Sim, bastante ouvido lá. Também o pessoal lá em Rondinha, sempre que se encontramos por lá, sempre comenta que... Nova Boa Vista também o pessoal escuta bastante. Vamos para toda a região, nossos amigos de Constantina também, né? Essa grande audiência, esse programa já consolidado, né? Com Cato, Giovanni, os amigos do Automóvel Clube que venham aqui também auxiliar a apresentar esse programa aí. Então, daqui uns dias aniversário, já vai fazer 2 anos isso do programa. Isso aí, olha só. Então, um programa consolidado e graças a Deus com uma audiência incrível, né? E com o respaldo grande aí nas mídias sociais aí. Né? E falando em consolidado, vamos lembrar do nosso patrocinador, Sarandi Placas. Placas feitas na hora, placa de qualidade, inclusive com fabricação de placas pretas. Então, só para lembrar... Inclusive, a semana que vem vou ter que ir lá fazer 2 jogos de placa lá com o meu amigo Nelson. Isso aí. Vamos prestigiar lá, produtos de qualidade lá e atendimento diferenciado. Atendimento diferenciado. Sempre, né? Fora as condições, fora as condições de pagamento, né? Essa parte ali eu também acabo reparando. Fazem 3 vezes no cartão, faz boleto se precisar. Boleto, isso aí. E só negociar lá, chegar lá e negociar com o Nelson, que... É só falar que escutou no Automóvel Clube Sarandi, de carona ali, que vai ter... Já tem um desconto especial. Mas então... Vamos falar, já que estamos falando dos nossos amigos, final de semana que passou, fizemos um passeio. Posso te cortar o assunto? Antes de você citar deixa eu falar a respeito do que o Automóvel Clube fez no final de semana, anteriormente do evento. No dia anterior ao evento. Isso, no Bem final lembrado. de semana, no sábado, final de semana passado, que a Rádio Sarandi, juntamente com o Poder Público Municipal e grandes empresas do nosso município e região, promoveram a realização da limpeza do Rio Caturetê. E o Automóvel Clube não podia deixar passar isso em branco, senão fazer parte disso também, né? Com com um mutirão enorme de gente. Foi uma coisa muito bacana, muito legal, que eu gostaria de ressaltar para o pessoal que está nos acompanhando agora e por eventualidade mora nas regiões próximas ao rio. Isso aí a gente fez, o município fez, a Rádio Sarandi fez, estou falando em meu nome. Eu acho que foi um serviço bacana. Foram muitas pessoas que se disponibilizaram aí fazer esse serviço. Um serviço que foi árduo. Voluntário, ninguém ganhou nada, a não ser um obrigado do Poder Público e tal, da Rádio Sarandi, da mais nova, que tiveram nos acompanhando. Mas também dizer ao pessoal que mora nas proximidades para que preservem essa limpeza, para que continuem fazendo essa limpeza. Vai diminuir a chance do rio transbordar e invadir as próprias casas. Exatamente, porque o que eu vejo? A gente foi em alguns lugares muito bem recebidos, em alguns lugares tivemos uma certa dificuldade para fazer a limpeza, em função do que os moradores, alguns, não vou citar todos. Claro. Porque aí teve pessoas que... Aquele 1%, vamos dizer assim. Impediram que a gente fizesse a limpeza no fundo do seu pátio. Sendo que precisava ser feito, teria sido feito até por ele mesmo, né? Não por a gente estar lá no fundo da casa dele limpando. Ele devia ser capaz de fazer a limpeza no seu próprio pátio. De repente ficou com vergonha? Não sei se com vergonha ou o quê. Eu presenciei uma cena na qual eu não gostei, mas, enfim, a gente estava ali para isso. E eu acho que, então, eu queria, em nome do Automóvel Clube, deixar os parabéns a todos os que se disponibilizaram aí fazer esse serviço, que foi um serviço a maior ação de né? que eu me lembre. Meu Deus do céu. Não lembro de uma ação de maior proporção, de maior magnitude. E assim. O empenho das pessoas que estavam lá junto. Todos estavam muito empenhados em fazer acontecer o troço. Então eu achei muito gratificante. Nós do Automóvel Clube ficamos assim, trabalhamos junto todos ali, mas nós estávamos pegando todos junto,
com outras pessoas de outras entidades aqui de Sarandi. Então, eu queria deixar aqui os parabéns em nome do Automóvel Clube a todas as pessoas que trabalharam nisso aí e as pessoas que realizaram, as empresas que realizaram, que foi, além do Poder Público Municipal, a Rádio Sarandi, a mais nova, que também fizeram um empenho fantástico para que fosse realizado esse trabalho voluntário, né, Alexandre? Isso aí. Muito bem lembrado, Giovanni. E domingo, então? E domingo fomos para Palmeira das Missões. Automóvel Clube foi representado por diversos integrantes, fomos nos 20 carros, mais ou menos. Isso. Foi aquele comboio, se não me engano, foi o maior comboio já organizado pelo Automóvel Clube Sarandi. Cara, eu acho que... Se não foi um dos. É um deles, sim. Porque eu não lembro de um comboio com mais carros do que dessa vez. Há muitos anos atrás a gente teve um comboio com bastante carros que fomos a Passo Fundo. Não lembro te dizer precisamente quantos carros foi, mas mais ou menos nessa proporção. É. E assim, o encontro promovido pelos velhinhos da Palmeira, eu considero um encontro bacana, porque eles dão jeito de organizar num espaço que é bem arborizado. Sim. Não cobram a entrada, eles conseguem recursos com patrocinadores, que bom, com, enfim, com ações para que amortizem esses custos do evento. E eu achei muito legal. A única coisa que eu senti falta foi da venda das miniaturas, né? Porque o Augusto se acostumou que ele vai para um encontro de carro antigo e ele tem que conseguir uma miniatura. Mas, sim. Alexandre, falando sobre isso, a entrada franca, o Automóvel Clube também pode fazer a entrada franca. Mas o que nós vimos na entrada? Nós tentamos promover, ajudar uma outra entidade na qual precisa. Então, 1 quilo de alimento que a gente faz... Não, mas eu digo para os carros. Sim, não, justamente. Mas a intenção é justamente o que nós fizemos para nós tentar explicar para o nosso ouvinte que lá foi a entrada franca e aqui não é. Então, sim, assim, não é porque nós precisamos do alimento para doar para uma terceira entidade ou quarta entidade. Muitas vezes nós temos essa função social, né? Exatamente. É uma outra visão da coisa, né? Claro, que cada evento de cada cidade, de cada clube tem as suas, vamos dizer, prioridades. Lá, por exemplo, eles fazem a rifa do Fusca. Sim. Aqui a gente fez só um ano. Isso. Então, cada um tem as suas abordagens. Aqui o espaço coberto, ele é muito disputado. Lá o espaço coberto... é maior que o deles, né? Sim, sim. E lá o espaço praticamente não foi utilizado. Não foi utilizado, exatamente. Até mesmo porque aqui nós não temos aquela arborização, e eles têm, mas nós temos bastante área coberta. Sim. Então cada clube, cada associação tem... luta com as armas que tem, vamos dizer. Justamente. E como o Giovanni bem colocou, né... uma cidade bem maior e o pessoal consegue mais recursos. Exato, né, para justamente. Mas como tu também colocou, Giovanni, tem a nossa doação. Sim, que para as entidades, né? Que é sempre um sucesso, né? Sempre um sucesso. Dessa parceria das entidades se ajudarem, né? Isso já é cultural de Sarandi, né? Sim. Dá um grande abraço aí para o meu amigo Lucas Aná. Tava passando na região aí e disse que estava nos acompanhando aí, tá? Tava de carona com nós aí. Grande abraço, Lucas. Que show. E só para comunicar o pessoal ali, compartilhar com vocês, né, a minha alegria e surpresa que conseguimos um troféu destaque neocolecionáveis. Pense na facilícia. Tu participou da votação, né? Participei. O critério de desempate foi bem acirrado. O meu tinha as rodas originais e o outro não. Mas fiquei muito feliz e até quero mandar um beijo todo especial para minha esposa, que é ela que foi dirigindo o cadete até Palmeira. O prêmio foi dela, então. Exatamente. Isso aí. Foi ela de cadete? Foi ela que foi de cadete. Parabéns, eu fui e deu pala, ela que foi de cadete. Isso aí. Então quero agradecer, porque se a gente conseguiu ir com bastante carro, é porque a gente consegue, os amigos, né, meus irmãos, até minha esposa, parceira pra caramba, que
O sogro, a sogra, a sogra, todo mundo colaborou para que fosse possível. Inclusive, teve uns que quiseram chamar atenção um pouco antes de sair, né? A Saveiro ficou meio esquentadinha. Ah, não vi. Sim, o ponteirinha da temperatura subiu um pouco. Até não, achava que não seria possível levar ela, né? Mas deu tudo certo. Então aqui só para deixar o registro. E quero também, antes que eu esqueça, fazer um agradecimento em nome da Dinamara Prim e o pessoal do Jornal A Região, que eles divulgaram a participação do Automóvel Clube Sarandi no evento em Palmeira. Tá nas páginas do Jornal A Região, do Jornal de Amanhã. Então vocês vão ver o Automóvel Clube Sarandi no Jornal Amanhã. Nas páginas do Jornal A Região. Tu tá dando em primeira mão. Primeira mão. Tá aqui, ó, o Jornal A Região de Amanhã já tá na minha mão aqui, com exclusividade. Isso é exclusividade. E até eu quero comentar sobre esse termo neocolecionável, que muita gente questiona, que a gente fala. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre neocolecionáveis foi lá com o Badolato, que são carros que não são antigos como um Opala, um Maverick, um Landau, mas também não são carros de uso no dia a dia. Então bota ali Ômega, Cadete... Carros abaixo de 30 anos, vamos dizer assim, entre os 20 e os 30 anos. Isso, entre 20 e 30 anos já é um adolescente. E agora, eu estava assistindo a live do Badolato antes de vir para cá, e ele comentou agora que, já que o termo neocolecionável ele ficou amplamente divulgado, agora ele vai... Claro que ele falou de brincadeira, né? Carros acima de 50 anos podia mudar para placa dourada, não a placa preta. Que ele tem um Chevette que está completando 50 anos. Placa de ouro. Isso, placa dourada. 73. Ele tem o chassi mais baixo conhecido num Chevette. Quem Então, diria, né? Esses caras chegando 50 a 50 anos já, o tempo passa voando, né? E olha só, né? O Chevette já entrando nos 50 anos. Tivemos 50 anos. O Opala e o Corcel, né? Em 69, né? 69. Tivemos o... A Brasília não foi por essa época também? 73 também. 73. Brasília, o Polara, o Dojinho, foi em que época? Foi por... 73 também. É 73 também, né? Também, eu acho. 73, 74 por aí. 73. Por aí, né? Notam, que ele saiu até 81, né? Notam, Isso. pessoal, que de tempos em tempos, aí já que nós estamos Esse viés? nesse viés aí, vocês notam que de tempos em tempos, cara, nós estamos falando dos anos 60 até os anos 2000, que de 4, 5 anos, a cada 4, 5 anos aí, a indústria automobilística lançava alguma coisa. Um veículo diferente. Ou mudava o seu tradicional, né? Isso. O seu tradicional. Fazia uma mudança. Um exemplo, o Corcel de 69 não é o mesmo do 73, né? O Corcel de 73 não é o mesmo do 77. O Opala de 69 não é o mesmo do 74. 74 a 75. Isso. O Opala 75 não é o mesmo do 80. Do 85, do 90 e daí 92, o verdadeiro 92, né? Então, notem que houve atualizações. Claro, em bem menos proporção que hoje, né? Hoje você vai listar, me dá rápido 10 nomes de automóveis aí, cara, tu tem que, né? Não, a gama é grande, mas assim, tradicionais, eu acho que já foi por água abaixo esses tradicionais. As marcas tradicionais, não. Mas eu estou falando esses carros tradicionais. O Concato acabou de falar do fim do Gol, né? Acabou no início do programa falar. Era 40 anos. 42 anos de produção. 42 anos de produção, isso aí. Então, essas marcas tradicionais aí que essas montadoras vinham trazendo... mudanças e também, claro, as novas tecnologias, não
comporta, certos veículos não comportavam, com as exigências, com certo, o que matou a Kombi, que nós falamos aqui num programa, A né, por Volkswagen causa não dos queria ter airbags matado ela, e tudo, né? E, então, notem que, claro, há mudanças, como tudo, né? Tudo se muda, é constantemente alterado, mas para melhor ou para pior, isso aí só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. É isso aí. Concordo contigo. Temos aqui mais alguns assuntos, né? Puxa aí, Concado, puxa aí. O pessoal questiona sobre ar-condicionado. Até vou comentar. Sim, ar-condicionado rouba um pouco de potência do motor, mas depende do tamanho do carro, do tamanho do ar-condicionado, né? Não é todo carro que rouba a mesma potência. Até o aumento do consumo depende do tipo de ar-condicionado também. Porque tem compressores mais modernos que quando você coloca uma determinada temperatura, ele diminui a rotação do compressor conforme vai chegando naquela temperatura, que é para não forçar tanto. Então, eu quero quebrar alguns mitos que o pessoal pensa a respeito do ar-condicionado. Por exemplo, eu já vi gente falando assim, diminui a velocidade do ventilador para o carro não gastar tanto combustível. Já vou te dizer que isso ali não é verdade. Não, isso não, porque o ventilador é elétrico. Exatamente. Independente da velocidade do ventilador, o compressor está funcionando da mesma maneira. Da mesma maneira. Mas, se você subir um pouquinho a temperatura, aí sim pode ser que economize um pouco de combustível. Que ele vai atingir a temperatura que você especificou mais cedo. Então, uma dica ali... que o carro tenha claro. o relógio digital, né, Hernani? Pois Mas eu acho até que funciona com aquele analógico. De você não deixar no as máximo. Escalas da temperatura. Da temperatura. Porque ele Pois tem o termostato, Em né? alguns carros populares dos anos 90, para baratearem os custos, eles tiraram isso aí. Sim. Quando o carro estava aquecido, já ligava a luzinha, não era assim? Em alguns modelos? Sim. Cara, nada melhor do que o ponteiro, ou tu mesmo, aquele... O medidor? O medidor... Mas nesse caso específico... Como é que chama esses modernos aí, né? Digitais, né? Nada melhor do que aquilo lá, cara. Sim. Porque é aquilo lá que tu vai ver que tá oscilando a tua temperatura, a temperatura do teu carro. É porque, na verdade, a temperatura do motor do teu carro. Motor, né? Ele tem um sensor, um cebolão mas chamado. Mas não tinha os carros populares que nos anos 90 tiravam, que só acendia... a lâmpada. Só acendia a lâmpada quando já estava aquecido, fervido. Cara. Pô... O famoso Corcel. E detalhes, e os carros modernos agora. A linha Ford com isso aí. Depois do que o Concato me trouxe para nós aí, dessa invenção da Ford aí, daí... esses carros modernos agora, eles não aceitam, Concato. Eles não aceitam. Os próprios motores são feitos para durarem. Certo. Mas trabalhando tudo certinho. Eles não aceitam superaquecimento. Não aceita desaforo como os motores. Aqui como não tem folga para isso. Cara, né? Eu cansei de ferver motor e só deixar esfriar e tocar varanque. E ir embora. Quantas vezes aconteceu? Ando com uma Rural, com... Eu já fiz isso, né? com Opala 6 cilindros. Com o Willys, que se tu botava mesmo pra coisa de... Com o Opala 6 cilindros. Assim, cara, é carro com o Passat. Sim. O Passat que trabalhava com uma temperatura 1.8. Uma mas temperatura um pouco mais alta. Eu fervi cara, um Galaxy. Hoje qualquer alteração na temperatura do motor aí, cara, causa um problemão. Um problemão. Sem tamanho. Né? Meu Deus do céu. Sem tamanho. Até aquele dia que a gente foi lá no Badalota, até fez piadinha por causa do Landau. Vocês não vieram de Landau, vai que com esse calor aqui de repente ferve. Mas era certo, né? Com aquele calor, tá louco. E assim, até uma pergunta dos ouvintes a respeito da eficiência do ar-condicionado. Perguntaram assim, qual a maneira assim de economizar combustível utilizando o ar-condicionado? Tem variações
ao longo do ano para fazer o carro gastar mais ou menos combustível utilizando ar? Olha, parece uma pergunta assim, meio óbvia, mas não é. Vamos dizer que tu deixa um carro preto, nesse sol ali, calor de 40 graus, deixa torrando no sol e tu pega de meio-dia, e liga o ar e vai até Carazinho. Vai ter uma eficiência o ar-condicionado, ele vai trabalhar num regime um pouco mais acelerado, um trabalho um pouco mais árduo, vamos dizer assim. Agora pega esse mesmo carro, vamos dizer, de manhã cedo, tirando da garagem, coberta, e vai a Carazinho, temperatura 20 graus. Tu vai gastar menos gasolina do que na outra situação. Porque o carro está quente, no sol, temperatura externa muito alta, então o compressor vai ter que trabalhar mais seguido para conseguir manter a cabine resfriada. Exato. E se você não está num dia ensolarado, num horário próximo ao meio-dia, esse mesmo carro, nesse mesmo trajeto, com esse mesmo motorista, vai gastar menos gasolina. Então, falar que faz um por litro a menos, tira tantos cavalos, é muito relativo. Depende do carro, das condições do motorista, do clima, tem N fatores. Então, a única coisa que tu tem que saber é, sim, gasta mais gasolina, sim, perde potência, e quanto mais baixa a temperatura você colocar, mais o compressor vai trabalhar. Então, ali vai ficar fácil de utilizar o ar-condicionado no teu carro. E agora vamos falar sobre um assunto um pouco Nutella, mas as pessoas têm que entender, quando vão comprar um carro, para que você quer comprar esse carro? Qual tipo de utilização? Porque antigamente, vamos falar mais a praia de vocês, eu compro uma F1000, tava claro o que eu podia fazer com uma F1000, uma D20, eu compro um Fusca. Na nossa época, F1000 e D20 era vendido para os agricultores. Mas eu compro um Fusca. Quando tu compra um Fusca, alguma indústria, mas tu sabe o que esperar de um Fusca. Quando tu comprava um Opala, um Galaxy, você tinha uma expectativa e você era atendido por essa expectativa. Claro. Ok. Uma Belina. Mesma coisa. Família. Hoje em dia, quando você compra uma caminhonete, corre o risco de você querer puxar um jet ski, corre o risco de você querer puxar um reboque. Sim. Daí lança uma nova Montana, ficou bom, né? Lança uma Montana e fiquei sabendo que, além de chamarem ela de Mancona, não de Montana, por causa do motor fraco, ela não aceita reboque. Acredita uma caminhonete que não aceita reboque? Tudo bem, o Corolla 2009 até 2019 não aceita reboque, o que eu já acho um absurdo. Mas a proposta do Corolla não é puxar reboque, vamos dizer assim. Não que não tivesse motor para isso. A proposta, quando ele foi lançado, né? Para a pessoa que compra, ele zero. Mas aí, quando ele cai na mão do segundo proprietário, provavelmente vai botar o engate a reboque. Eu já acho absurdo o Corolla não aceitar reboque. Tudo bem, um carro 1.0 não aceitar, ok, não vai ter força para puxar. Mas um Corolla 2.0, tá, ok, vamos fingir que é normal. Mas agora vem uma Montana, uma caminhonete, não aceitar. Mas é que a plataforma vem do Onix, vem do Tracker, vem do... Mas Mas é uma caminhonete. A própria estrada também, a nova... Não aceita, né? Não é que ela não aceita. Se botar o reboque nela, ela não puxa, porque o motor é do Mob. Mas se colocar reboque no Corolla, você vai levar uma multa. Se você colocar engate de reboque na Montana, você vai ser parado e vai ser multado. Tem que tirar o engate para seguir a viagem. Eu acho absurdo. Não existe fabricação daí pro engate, né? Existe, pior que... Eu não sei se adaptam, não sei. Bom. Eu sei que existe... Instalar, claro! Alguém vai instalar. Tu já viu o Corolla com engate de reboque? Eu vi números já. Sim. E aí? E daí tem lá no manual que capacidade de reboque é 0. E daí tu faz como? E só pra não falar... falar... outro carro. Compra um que aceite. Tu chegou no ponto que eu queria chegar. Quando for comprar... Amigo ouvinte, quando tu for comprar um carro, você questione, pra que eu vou querer esse carro? Tu vai ter que ir lá e olhar se o carro aceita aquilo que tu quer fazer. Porque antigamente tu comprava caminhonete, era pra carregar peso, era pra tu puxar reboque. Hoje em dia uma caminhonete não pode mais. Sabe, eu acho que tá chegando assim tempos complicados para quem quer comprar
um carro. Daí tu para numa blitz puxando uma bicicleta, bota uma bicicleta em cima de um reboque, mas a capacidade de tração é 0. Aí fica alguns questionamentos para quem for comprar carro 0 km ou usado, para prestar atenção nesses pontos. Bem isso. A gente estava comentando em alguns programas que quando o Automóvel Clube Sarandi viajou para São Paulo, que a gente foi visitar a coleção de carros antigos do Badolato, nós plantamos a Flor Sarandi, 2 mudas de Flor Sarandi lá no Museu do Dodge. E até essa semana eles estavam montando a laje de mais um galpão para a coleção, para o museu ficar maior, e filmaram mais uma vez as mudas de Sarandi que nós plantamos lá. Já passou de 1 metro a Flor Sarandi. Pense em coisa mais linda. Giovanni, vamos ter que dar um jeito de ir lá para mudar aquelas placas, colocar umas placas maior. Não, é gratificante isso para nós que tivemos a oportunidade de estar indo lá no Museu do Dodge, e mais gratificante ainda quando o Automóvel Clube é lembrado lá, né? Porque ele toda vez que ele passa pela frente fazendo os vídeos dele, que ele é um youtuber, né, Isso. Alexandre? Ele passa, ele cita o nome do Automóvel Clube, do Alexandre Conká também. Muitas vezes eu acompanho também os vídeos e os negócios do YouTube dele. E ele cita o Automóvel Clube com as Flor Sarandi. Então, o Automóvel Clube e essa semana tava florida, né? Tava florida. Sim, tava bonita, então, meu Deus. A Flor Sarandi é sempre lembrada. Bastante aquela planta. É linda. Isso eu acho muito legal. Muito bonito. E até ele tinha comentado, brincando, né? Tem que vir de cada 6 meses ali só pra vir conferir se tá tudo ok. Não, o empenho deles lá foi fantástico em relação às mudas, porque quando nós plantamos elas lá, era um mês de muita seca lá na região. E eles cuidaram elas, tanto é que elas estão florindo, estão maravilhosas as árvores lá no pátio do museu, né? Foi lindo essa atitude que partiu de você, parabenizo. Na verdade, eu quero comentar sobre isso, até para mostrar para os ouvintes que muitas vezes quando tu tem uma ideia e tu não tem o apoio das pessoas que estão participando, muitas vezes a gente acaba desistindo. Porque eu larguei a ideia assim no grupo, mas totalmente despretensiosa. E o Giovanni falou, não, nós vamos sim. Sim. Até eu falei, tem certeza? Vão levar umas árvores de Sarandi até lá? Levamos. Não, tu deu a ideia, eu achei boa a ideia, vamos lá. Se o Giovanni, por exemplo, tivesse chegado e falado, mas Concato, como é que tu vai carregar uma árvore daqui até lá e vai querer plantar? Eu já teria desistido. Uhum. Então, o apoio dos amigos, ele é muito importante para que a gente dê sequência em ideias que muitas vezes parece que, que são mirabolantes. Na verdade, a ideia partiu de você e eu apoiei porque eu achei uma ideia fantástica e nós do Automóvel Clube, todos nós apoiamos quem foi junto conosco e que se deslocou, Remias, o Polenta, então todos os teus Meus dois irmãos, isso. Então foi o apoio geral, não foi só meu, mas assim, eu assim, gosto muito de ressaltar isso porque em cada lugar que a gente for plantar uma árvore, em vez de estar desmatando, né? Plantar verdade. uma, eu acho que o mundo seria muito melhor também, né? Viu? E teve gente que copiou a nossa ideia depois. Sim, eu vi. Teve uma outra pessoa que foi visitar lá e levou também uma... Mas Flor Sarandi só tem aqui, né? Só tem aqui. É isso aí. E outra, né? E outra, vocês vejam a importância disso. Uma, pela visita de vocês, né? Representando o Automóvel Clube no museu referência no mundo do Dodge. Sim, Não, é verdade. Entendeu? Referência no mundo. Os Dodges que veio do Brasil, ele até teve o pouco que eu assisti, até teve umas importações de um Dodge, né? Tem em torno dos... Isso. acho que ele tem uns 20 e poucos importados. Isso, justamente. Umas coisas raras que não foram trazidas no Brasil oficialmente, né? E ele tem essa importação. Então, é referência no mundo, esse museu do Dodge, do Badolato, né?
E este homem, esse simples homem aí, né, que né, pelo que eu acompanhei, uma figura esplêndida, né? Mas, meu Deus do céu. Esse homem aí fazendo referência ao Automóvel Clube Sarandi. Então, vocês vejam a importância desse ato e a importância para ele do Automóvel Clube Sarandi, das pessoas que compõem o Automóvel Clube Sarandi também, né? E ele encara cada empreitada. Então, o Automóvel Clube Sarandi está presente no Museu do Dodge. Um dos maiores museus do Dodge do mundo, né? Então, e ele encara umas empreitadas que eu não sei se nós teria coragem. Porque falaram pra ele assim, tem uma casa abandonada com um monte de carro jogado e tá cheio de árvore e coisa errada. Ele falou, vamos ver que carros são esses. Ele foi lá, visitou aquela propriedade e começou a vasculhar no meio daqueles galhos, daqueles lixos, aqueles entulhos. E não é que ele encontrou um Dodge pré-série, um Charger RT 77, com a cor do 78, com a faixa do 78, com todos os equipamentos que veio só no 78, e era um 77. Um carro 1 de 1. Ah, mas como é que ele sabe que é um de 1? Pintura de fábrica, motor de plaqueta, sabe? Tudo que comprova a integridade daquele carro. Acabou conhecendo o primeiro dono do carro, inclusive, que comprovou... claro, infelizmente o carro vai ter que ser reconstruído, né? Não, claro, devido mas é normal. Mas ele... normal de todo restaurador, de todos que querem ver. Mas é um carro 1 de 1. O Luciano Zanetti aqui, o que eu não estou entendendo aqui, tá meio... Uno, rouba óleo do motor, é isso? Sim. Que vocês entenderam, né? Rouba óleo do motor porque quando passa do tempo de uso, sim, ele começa a baixar o nível do óleo, né? Ou por outro lado, eu vejo aqui, Zanetti, tu é de descendência italiana, que nem nós aqui, né? Isso aí é a máfia italiana, rapaz. Isso aí é típico da máfia italiana, Zanetti. Viu, Alexandre? Agora há pouco o nosso Marcos, amigo aí, o nosso mecânico, eu ia dizer, né? É isso. Tudo bem. O Marcos me passou aqui as pessoas que foram sorteadas para os 2 ingressos da Festa Retrô no dia 25 de março do Fernando Garagem Hamburgueria. Tá patrocinando 2 ingressos, então vamos... Chegou a me dar sede, agora tu falou em garagem hamburgueria, achei que fosse deu uma sedezinha. Deu. Então vamos citar o nome das pessoas que foram sorteadas hoje dos 2 ingressos do Garagem Hamburgueria. É o Abrão de Oliveira e o Paulo Matos. Então podem passar na Garagem Hamburgueria, retirar os seus 2 ingressos, um ingresso cada um, no caso. Isso. Podem passar lá, retirar o seu ingresso, cada um tem direito a chegar na Garagem Hamburgueria, pedir o seu ingresso lá. Vai estar lá com o Fernando lá. Ó, o Natan Brizola aí dando boa noite, gurizada. Legal. Ô, Natan aí, boa noite, Natan. Obrigado pela audiência. E antes de finalizar o programa, só pra fazer um comentário, tu vê o Museu do Dodge com todos aqueles carros magníficos e o pessoal pensa, mas que egoísta o cara segurando todos aqueles carros pra ele, um monte de gente querendo ter. Mas olha onde que ele foi catar esses carros. Meu Deus do céu. Por exemplo, aquele Charger RT 1 de 1. Mas vale não sei... Sim, mas ele foi catar no meio... Ele ia virar prego se não fosse ele lá salvar. Sim. E é um carro que hoje ele tem chances de ser salvo. A história dele, ele conta lá. Chega na frente do veículo, ele te conta de quem comprou, de cada um por um. Que barbaridade. De quem comprou, como é que pagou, a cidade, Sim. conta detalhes de como descobriu, quem indicou. Isso. Chegamos na frente de um Dodge e ele contou que comprou um aqui em Carazinho. Sim. E eu falei pra ele que tinha motor da Opala 4 cilindros e ele confirmou. Mas tinha original no porta-mala. Isso. Mas é isso aí, estamos chegando ao final de mais um De Carona com o Automóvel Clube Sarandi. E eu gostaria de deixar o microfone para as considerações finais dos amigos ali, que temos mais uns minutinhos. Olha, Alexandre, eu quero agradecer a participação minha hoje no programa. Dizer que foi um prazer enorme estar aqui com os amigos conversando e na escuta de grandes amigos e grandes pessoas aí. Uma boa noite especial, um ótimo final de semana a todos e quinta-feira
pretendo estar de volta aí. É isso aí, Hernani, da mesma forma, quero agradecer. 2 semanas seguidas já participando de Carona com 3, Automóvel, rapaz. É que na outra não tava. Na outra Na tu outra não tava, né? Na outra não tava. Eu comentei e vou falar na tua frente se tu não assistiu aquele programa, né? Falei, o Fábio e o Giovanni riram, né? Quando é para ir daqui a Porto Alegre, rodovia pedagiada, toda sinalizada e tudo, o Concato aqui. Quando é para fazer o Rally Paris-Dakar, daí... Ô, Nani, vai lá dar uma mão. Brincadeira. Eu escutei essa parte. Brincadeira, Concato. Sempre é um prazer estar aqui dividindo esse papo legal aí com vocês, com todos nós, com os amigos ouvintes e todos que fazem esse programa maravilhoso, como eu falei anteriormente, né, já consolidado aqui, regional, não só regional, como nós falamos de coisas, tem antigos mobilistas de todo o Brasil que nos escutam aí nas redes sociais, às vezes comentam, né? É verdade. Tá? E fora verdade, do Brasil se também, estende né? para tudo quanto Se é estende, atividades, com né? certeza, Até com fazer certeza. um breve comentário, eu estava em Palmeiras das Missões, no evento, e tive a ideia de levar a minha berlineta, minha bicicleta Caloi, que eu vendia pastel quando eu tinha 10 anos. Sim. A bicicleta é 73, já está completando 50 anos também. E eu fui andar de bicicleta lá pelo evento e as pessoas paravam. Ah, que legal essa bicicleta. Mas esse paralama não é da Caloi, esse paralama aqui é Monarch. Tá faltando um frisinho azul. Até na bicicleta o pessoal repara. Nós tivemos foi o ano passado, né? A convite do pessoal do Automóvel Clube de Carazinho, da Confraria, para nós ir em Nome Toque lá participar de um evento que eles estavam fazendo do Antigo Mobilistas lá, né? E eles deram a palavra para uns, né? Para umas pessoas, deram uns brindes lá, né? E nos chamaram lá e foi comentado deste programa do Automóvel Clube e depois o pessoal pedia, né? Mas vocês têm um programa que só fala de carro, não fala de carros modernos, mas o assunto principal é automóvel antigo. Mas que legal, isso aí não se vê em qualquer lugar, né? Então, está de parabéns mesmo, claro, por ter esse espaço. Sim, as pessoas que nos apoiam também, hoje o patrocinador do Sarandi Placas, os que nos patrocinaram anteriormente, os que vão nos patrocinar, né? Exato. Então, agradecer e aí os membros do Automóvel Clube que também apoiam essa nossa ideia que nós tínhamos de manter o programa, né? Sempre. E por último, mas não menos importante, quem comenta nas lives ali acrescenta muito e engrossa o caldo aqui do nosso bate-papo. Com certeza. Então, quero agradecer mais uma vez. Quinta-feira que vem, às 19 horas, estaremos de volta. Um abraço a todos e bom final de semana.